Vamos agora tecer alguns comentários, né, que eu espero sejam úteis, né, em relação ao ensino da mecânica dos fluidos, né, nesse nível, no nível do ensino médio, é claro. Esse tópico, ele é extremamente relevante. Afinal de contas, a superfície terrestre está coberta com 2/3 da área de um fluido. Acima de nós, só fluido. De forma que esse tema é extremamente relevante, né? E a gente pode motivar os alunos, né, para que eles se interessem por esse assunto, né? Ele é muito importante na previsão do tempo. Aliás, eu quero chamar a atenção para isso, né? Mecânica dos fluidos é um tópico muito difícil para você resolver as equações, né? Usualmente você precisa ter realmente uma estrutura computacional parruda para prever o tempo, não é? Isso porque não é fácil resolver as equações. Então, em princípio, esse tópico é muito complexo, né? As equações são muito difíceis, né, de serem resolvidas, são equações não lineares, né? Mas é um tópico extremamente importante que acontece em todas as escalas de distância do universo, né? Numa estrela, por exemplo, ao formar um disco de acreção, ou então no desenvolvimento, né, de veículos e também de aviões, asa de avião e assim por diante, né? Estamos falando aqui, então, de conceitos, né, extremamente relevantes, né, no dia a dia e na prática, né? Agora, aqui, na mecânica dos fluidos, nesse nível, a coisa se simplifica bastante. Aliás, é muito interessante chamar a atenção para isso, né? A matemática da mecânica dos fluidos é muito complexa, né? Agora, aqui não, a matemática é mais fácil, ainda bem. E você consegue passar esses conceitos, eu acho, muito facilmente, né? Porque não é tudo muito difícil. Comece definindo um fluido e, de preferência, falar sobre os 3 estados da matéria, 2 deles, né, na verdade, nós definimos como fluidos, né? O fato é que essa é uma definição simples, né? Se pode também chamar atenção para a questão da tensão de cisalhamento, né? O que acontece com o corpo quando nós aplicamos a ele forças tangenciais, né? Então, aqui é importante, se você for introduzir, né, a definição, né, em termos de tensão de cisalhamento, né? O fato é que essa é uma outra possibilidade, né? E é claro que também agora poderia introduzir aqui o coeficiente de viscosidade nesse nível, mas não sei. O fato é que você tem que chamar atenção para o fato de que um fluido, na verdade, o movimento dele, né, ele pode ser caracterizado por essas grandezas aqui, né? A velocidade, em princípio, poderia ser a velocidade de cada ponto do fluido, mas isso é mais difícil de você observar. É mais fácil você observar a velocidade em cada ponto do fluido, V. A outra grandeza física relevante num fluido é a pressão. Claro que ele se movimenta quando existem gradientes de pressão. A gente pode deduzir isto. Não é o caso, mas é a verdade, né? Como a gente sabe no caso da atmosfera terrestre, né? E a densidade de massa, né? Quanto existe de massa num fluido por unidade de volume. Então, essas 3 grandezas, né, elas têm que ser bem definidas, né? A gente também deve falar de linhas de corrente. Sim, é um conceito extremamente importante, né? Mediante o uso das linhas de corrente, né, a gente pode determinar, né, num determinado ponto, esse ponto D, por exemplo, né, eu posso determinar a velocidade do fluido, pelo menos a direção dele e o sentido
né? Isso já é bastante útil, né? Então, a velocidade é sempre tangente às linhas de corrente por um determinado ponto. O adensamento, né, das linhas de corrente induzem a gente a entender onde a intensidade do vetor velocidade é maior. Quanto mais densas, maior é, na verdade, a intensidade, né, das linhas de corrente. E as linhas de corrente podem assumir formas como essas aqui embaixo. Então, esse é um conceito importantíssimo. O próximo conceito é o conceito de pressão. Pressão é definido como a força por unidade de área, né? Então, eu tenho um fluido, considero uma unidade de área, considero a força, né, agindo sobre aquela unidade de área, mas só a componente normal da força. Componente normal da força. Então, isso define pressão, né? Isso define pressão. É claro que a gente pode falar também de pressão como sendo função dos pontos x, y e z. Os pontos para os quais a pressão é constante, né, nós vamos denominá-los de superfícies isobáricas, porque P de x, y, z igual a constante define uma superfície. Como se trata de pressão constante, então superfícies isobáricas, né? Isso a gente pode sim mencionar, né? E não sei, eventualmente, né, a questão da viscosidade, mas aqui tem que falar do gradiente, da velocidade, e não sei se realmente é o caso nesse nível, mas de qualquer maneira aqui tenho a relação entre a tensão de cisalhamento, né, e o gradiente da velocidade em função, por exemplo, da coordenada y, nesse caso, de acordo com essa figura. Mas pode ser um pouco demais isso aqui, né? Muito bem, aí pode falar de fluidos newtonianos e não newtonianos, também se pode deixar isso, porque não é tão importante. Na mecânica dos fluidos, né, no ensino médio, a hidrostática tem um papel central, porque a gente estuda muito, é a hidrostática, na verdade, né? Então, a gente diz, olha, na hidrostática, a velocidade é igual a zero, o fluido não se move, né? A densidade não varia com o tempo, a pressão não varia com o tempo. Ela pode, na estática, depender, sim, de x, y, z, mas não do tempo, essas grandezas físicas, né? Então, a gente começa falando de diferenças de pressão num fluido. Dando desse exemplo, né? É que quando a gente mergulha, né, a gente percebe o aumento da pressão em função da profundidade. É por isso que os profissionais têm que usar escafandros, né, para se protegerem. O fato é que a pressão no interior do fluido, ela cresce com a profundidade. A gente vai ver agora como cresce, né? Bom, mas antes a gente tem que falar, né, da pressão atmosférica. Temos um fluido enorme, né, exercendo pressão sobre nós, né? Uma grande quantidade de massa acima de nós desse fluido. E, na verdade, a origem, né, da pressão atmosférica, sem sombra de dúvida, é gravitacional, porque a força gravitacional exerce uma força. Então tem um peso acima de nós, a gente não percebe, porque a gente olha e não vê nada acima de nós, né? Mas existe, sim, um fluido acima de nós, e esse fluido exerce uma pressão. Na superfície do mar, né, essa pressão é medida em atmosferas, né, que é dado por essa expressão em termos de quilopascal. Também se usa em milímetros de mercúrio, Torricelli, Pascal, atmosfera, que a gente usa 4 unidades, na verdade, e aqui eu tenho uma relação dessas unidades, né? Muito bem. Então, agora a gente vai começar, aliás, também aqui seria bom explicar, né, como é que se mede a pressão atmosférica, né? Aí, talvez uma experiênciazinha simples, como a gente vai fazer, o professor possa lançar mão disso, né? Agora vamos à lei de Stephen, aquela que eu disse antes, né, que estabelece, na verdade, a pressão num determinado ponto, né,
num determinado ponto, a partir da pressão num ponto acima dele, e em função da diferença de alturas, porque só depende da altura, né? Muito bem, e a conta aqui é relativamente simples, né? Essa diferença de pressão está relacionada com o peso do líquido acima, né? É por isso que ela tem essa expressão aqui, olha, ρ vezes G vezes o volume, né? Isso aqui é M vezes G, na verdade, né? Dividido pela área. Isso, então, me dá ρ vezes G vezes H. É fácil deduzir essa expressão, muito fácil. É só lembrar que a diferença de pressão está relacionada, na verdade, à questão da força gravitacional que a gente assume como sendo constante, né? E isso facilita a vida, né? Então, é uma dedução que o professor deve fazer, inclusive, na lousa, porque realmente é muito simples e ela é fundamental. Agora, aqui tem um outro aspecto que eu considero ser relevante, né? Se eu medir a altura a partir da superfície do líquido, aí essa pressão no ponto 1 é igual à pressão atmosférica, porque neste nível existe uma pressão associada à atmosfera. De forma que agora, no interior do fluido, eu posso relacionar, né, a pressão a uma profundidade H, está aqui, né, em função da pressão atmosférica, da pressão na superfície do líquido, né? De forma que essa é uma outra forma que não é muito diferente dessa. É que aqui, na verdade, eu considerei 2 pontos no interior do fluido. Aqui não, aqui eu considero um ponto na superfície do fluido. E estou determinando a pressão a uma profundidade H. A dependência é bem simples, é sob a forma, na realidade, de uma função afim. P igual a P0, uma constante, a pressão na superfície, mais ρ é a densidade do fluido, claro, vezes G vezes H, né? Muito bem, essa é a lei de Stevens, com uma série de aplicações, né? Um outro princípio que a gente lança a mão e é muito útil, né, na hidrostática, né, é o princípio de Pascal, ou seja, se eu aplicar uma pressão a uma determinada parte do fluido, essa pressão ela vai se transmitir ou ser transmitida integralmente e em valores iguais em todas as partes do fluido. Isso aqui, na realidade, está relacionado à questão da interação entre os constituintes, entre átomos e moléculas, né? Se uma molécula recebe uma determinada, digamos, força, ela vai incomodar a molécula seguinte e vai ser repelido voltando para aquela posição. O fato é que isso aqui é um processo átomo a átomo ou molécula a molécula. Mas com isso você pode mostrar que a pressão que eu aplico aqui, ela é transmitida integralmente para este ponto aqui. Portanto, a pressão aqui é igual à pressão aqui, pelo princípio de Pascal. Isso é muito útil, porque agora você veja, F1 sobre A1, se eu aplico uma força aqui sobre essa área A1, eu consigo aplicar uma força F2 sobre essa área A2, de tal maneira que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Então eu consigo, por exemplo, multiplicar o efeito de uma força, né? Veja só, né? De acordo com essa expressão aqui. Então a gente tem aqui exemplos relativamente belíssimos, né, na prática, né, como a gente pode utilizar esse princípio de Pascal. Mas ele tem a ver, sim, com a estrutura da matéria, né? Mas isso não é o caso de discutir com eles, né? Finalmente, uma coisa importante é a questão do empuxo, né? Ou a lei de Arquimedes, né? Uma das forças, né, que surgem quando eu coloco um objeto se movendo num fluido. É claro que nós estamos aqui falando da estática, né? Então a força viscosa a gente não considera, né? Porque ele não está em movimento. Então aqui
quando eu inserir um objeto no interior do fluido, esse fluido exerce uma força sobre o objeto, e essa força é conhecida como empuxo, como já descobrira o sábio, um dos maiores cientistas, né, da antiguidade, o famoso Arquimedes, né, que queria saber se o rei havia sido enganado pelo seu ourives e fez essa descoberta experimental. Qual seja, um objeto no interior de um fluido, ele tem um peso aparente que é menor do que fora do fluido. Foi isso que Arquimedes descobriu, e mais, né? Que essa força conhecida como força de empuxo, ela depende do volume do líquido que é deslocado. Então, é fundamental entender isso. E essa força é dada por ρ, né, vezes G, vezes a velocidade do líquido deslocado, ou seja, o peso do líquido deslocado, né? Então, é isso, essa expressão que está aqui, né, diz que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. M vezes G. Mas quem é M? M é a massa do líquido deslocado, o qual, né, pode ser determinado a partir da densidade do líquido, né, e do volume deslocado. Essa lei é bastante simples e ela tem que ser bem entendida. E claro que na sua demonstração a gente, de certa maneira, faz uso, né, da lei lá de Stevin. Veja, por que um objeto, né, flutua? Né? Por que surge a lei, a lei conhecida como do empuxo, né, a lei de Arquimedes? É porque a pressão aqui embaixo, exercido pelo fluido, ele é maior do que a pressão em cima. Por isso. Então surge uma força para cima. É relativamente fácil de explicar e também de deduzir esta expressão. E isso é tudo que se requer, né? Agora, aí exemplos, né, aos montes, né? Se pode fazer isso até mesmo em sala de aula, tá vendo? É só inserir uma bola na empresa. E depois por que a bola também flutua sobre o líquido, né? Então, isso é uma coisa belíssima e se deve chamar muito atenção para isso. Agora, a gente não faz muito da dinâmica, né? É muito complicada a dinâmica do fluido, muito. É uma equação, que é uma equação não linear, né? A equação de Euler, né? É muito difícil, nem recomendo que se cite isso, né? Mas, de qualquer maneira, a gente só faz uso, na verdade, da dinâmica de dois princípios, né? Um é que a massa, né, ela é constante ao longo do movimento, né? É o que a gente chama de conservação da massa. Na verdade, o que a gente está dizendo é o seguinte: a massa que sai de uma região do fluido, né, ela é igual à massa, ao decréscimo de massa, né, no interior, de forma que a massa é sempre constante à medida que o fluido, né, se desloca, né? Então, isso aqui é um princípio, e aqui tem equações que eu acho que não vale a pena, mas a ideia aqui mais é de chamar a atenção para uma grandeza física conhecida como vazão. Isso aí a gente pode certamente demonstrar de uma forma relativamente simples, né? Onde, no fundo, a gente prova que a seção transversal de uma área A1, num determinado ponto, por exemplo, esse ponto 1, né? Então, A1 vezes a velocidade nessa região ou nesse ponto, A1, V1, e agora, digamos que você tem aqui o fluido se deslocando numa área menor, A2, né? Então, a área ali é menor. O que se pode mostrar é que A1, V1 é igual a A2, V2, né? Ou seja, a vazão é a mesma, né? E, consequentemente, a velocidade aqui vai ser maior. Agora, nós já estamos falando de dinâmica, né? Um pouco de dinâmica, né? Porque estamos falando de variação da velocidade, por exemplo, do fluido, mas em situações simples, bem simples mesmo, né? E dá para entender, né? Aqui é claro que o ideal seria, né, o que a gente chama de vazão, na verdade é J, né, vezes A, né, uma grandeza física importante, né, que dá
a taxa com que a massa, né, varia com o tempo, né, quando você considera um certo elemento de volume, né, o fato é que o resultado é esse aqui, né? Então, isso aqui dá para explicar bem. E eu acho que agora estamos fazendo a dinâmica de uma maneira relativamente simples, né? Calculando a vazão, né? E a partir da constância da vazão você chega a expressões como essa. Com aplicações simples, né? Quando você reduz a área apertando, comprimindo com o seu dedo uma mangueira, a velocidade aumenta. É um exemplo bem típico, né? Muito bem. A outra coisa que também se deve dar e tentar deduzir, porque isso não é muito difícil, não é? É a equação de Bernoulli. E aqui o que é importante é uma relação que é relativamente simples, que é a pressão mais ρ vezes G vezes Y. Y é a coordenada Y do fluido, não é? De um ponto do fluido, mais ρ vezes V ao quadrado sobre 2, né, é igual a constante. E tem que tentar deduzir isso de alguma forma, mas isso aqui é muito útil, né? Porque se Y for sempre o mesmo ao longo de uma linha de corrente, né, então o resultado é que as pressões, né, dependem da velocidade do fluido naquele ponto, né? E aí temos aqui exemplos, né, como esse fenômeno de Venturi, né? Aqui, como a velocidade é alta, a pressão é menor, né? Veja, o fluido passa por aqui, né? A área é menor, né? Então a velocidade é maior do que nesse ponto, e você veja a diferença de pressão. Uma coisa que você pode observar experimentalmente. Isto é obrigatório no ensino de mecânica dos fluidos. E aí se pode explicar um pouco sobre a força de sustentação, né? Um exemplo utilizando o tubo de Pitot para determinar a velocidade, né? De um objeto, um avião, por exemplo, né? Mas, enfim, existem várias aplicações simples. Não vale a pena, acho que, falar sobre a equação de Navier-Stokes e nem da equação de Bernoulli generalizada, né? E, eventualmente, se tiver tempo, aí se pode classificar fluidos e escoamentos, né? Para isso, eu estou colocando à disposição do aluno algumas transparências, mas eu acho que esse tópico aqui é um pouco avançado para alunos nesse nível, ou seja, do ensino médio.